Existe um lugar que foi invadido mais vezes do que qualquer outro na história do mundo. Conquistado por gregos. Varrido pelos árabes. Esmagado pelos mongóis. Infiltrado pelas superpotências do século XX. E ainda assim, está aqui. Não como ruína. Não como memória distante. Como país. Como cultura. Como identidade viva. Enquanto impérios que o invadiram desapareceram da história, este lugar sobreviveu a todos eles. 2.500 anos de invasões. 2.500 anos de resiliência. A pergunta que nenhuma manchete responde é: como isso é possível? Bem-vindo ao Tabuleiro Global. Aproveita, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações de novos conteúdos, dê um like se o conteúdo foi útil para você e comente abaixo para incentivar a interação com perguntas específicas sobre o tema do vídeo. Hoje, não vamos falar do Irã das manchetes. Vamos falar do Irã do tempo. Do Irã que aprendeu a sobreviver a qualquer coisa. E do que isso ensina sobre poder, resiliência e o jogo que nunca termina. Para entender por que todos sempre quiseram o Irã, você precisa primeiro entender onde ele está. Olhe para o mapa. No coração da Ásia, o Irã ocupa uma posição que nenhum estrategista poderia ignorar. Ao sul, o Estreito de Hormuz, a garganta por onde passa entre 1/4 e 1/5 de todo o petróleo do mundo. Ao norte, o Mar Cáspio. A leste, o Afeganistão e o Paquistão. A oeste, o Iraque e a Turquia. Esta posição não é acidente geográfico. É destino. Quem controla o Irã controla as rotas entre o Mediterrâneo e a Ásia Central. Entre a Europa e a Índia. Entre o norte e o sul do mundo antigo. Por mais de 2000 anos, caravanas cruzaram seus desertos. O Irã não era apenas um país. Era uma ponte. E pontes, como todo estrategista sabe, precisam ser controladas. É por isso que todos sempre vieram. E é por isso que a resiliência iraniana foi forjada na necessidade, não na escolha. Mas antes de ser invadida por todos, esta terra criou o maior império que o mundo havia visto. Estamos em 559 a.C. Um homem chamado Ciro sobe ao trono de uma pequena tribo persa. Em menos de 30 anos, ele e seus sucessores criaram um império que vai da Grécia à Índia, englobando dezenas de povos, línguas e religiões. Mas o que tornava o Império Persa diferente de todos os outros não era seu tamanho. Era sua filosofia. Ciro não destruía os povos que conquistava. Ele os respeitava. Permitia que mantivessem suas religiões, suas leis, seus costumes. O Cilindro de Ciro, escrito há 2.500 anos, é considerado o primeiro documento de direitos humanos da história. Para um conquistador do século VI a.C., isso era uma revolução. Persépolis foi construída para mostrar exatamente isso, que o mundo inteiro confluía para este ponto. Seus relevos mostram delegações de 23 nações diferentes, não como escravos, mas como povos com dignidade própria. Era o maior projeto de poder suave da história antiga. E então, em 330 a.C., chegou Alexandre. Alexandre da Macedônia tinha 25 anos quando cruzou para a Ásia. Ele era brilhante. Era impiedoso. E tinha uma obsessão: destruir o Império Persa. Nas batalhas de Isso e Gaugamela, os exércitos persas foram derrotados. Dário III fugiu e foi assassinado pelos próprios generais. Persépolis foi incendiada. Alexandre era o novo senhor da Ásia. Mas aqui começa algo que nenhum conquistador esperava. Quanto mais Alexandre avançava, mais ele se tornava persa. Ele adotou o vestuário real persa. Casou com Estateira, filha de Dário III. Encorajou seus generais a se casarem com mulheres persas. Incorporou soldados persas em seu exército. O conquistador estava sendo conquistado pela cultura que tentou destruir. Quando Alexandre morreu em 323 a.C., seu império se fragmentou. Mas a cultura persa sobreviveu. Como sempre sobreviveu. Este seria o primeiro grande exemplo de uma capacidade única que o Irã demonstraria ao longo de toda a sua história: não resistir aos conquistadores, absorvê-los. Depois de Alexandre, os gregos tentaram manter o controle através dos Seleucidas.
Não conseguiram. Em 247 a.C., uma tribo iraniana do Nordeste, os partos, começou a recuperar o território. Lentamente, sistematicamente, eles reconstruíram um poder iraniano independente. Os partos desenvolveram uma técnica de cavalaria que assombrava os romanos, avançavam a galope, disparavam flechas e então recuavam, continuando a atirar por sobre o dorso do cavalo enquanto fugiam. Os romanos chamavam isso de tiro parto. Por 500 anos, nenhum exército romano cruzou para o lado persa do Eufrates. Em 224 d.C., uma nova dinastia iraniana derrubou os partos e fez algo extraordinário: tentou ressuscitar o espírito do Império de Ciro. Os Sassânidas. Por 400 anos, eles governaram um dos dois grandes impérios do mundo. O outro era Roma, depois Bizâncio. Os Sassânidas não eram apenas guerreiros. Eram patrocinadores da cultura. Criaram centros de tradução, desenvolveram a medicina e a astronomia, construíram cidades e irrigaram desertos. A língua persa se consolidou. A identidade iraniana se aprofundou. E então, no século VII d.C., quando os Sassânidas e Bizâncio haviam se exaurido em décadas de guerra, algo que ninguém tinha previsto emergiu do deserto da Arábia. Em 636 d.C., na Batalha de Cadizia, o exército árabe islâmico derrotou as forças sassânidas. Em menos de uma década, o Império Sassânida, que havia durado 400 anos, desapareceu. O Irã se tornava parte do mundo islâmico. Para muitos povos conquistados, isso teria significado o fim da identidade cultural. Para o Irã, significou algo completamente diferente. Os iranianos abraçaram o Islã, mas não abandonaram quem eram. O que aconteceu nas décadas seguintes foi sem precedente na história das conquistas. O povo conquistado começou a dominar culturalmente os conquistadores. Iranianos se tornaram os administradores do califado. A língua persa floresceu como a segunda língua da civilização islâmica. A literatura persa produziu Ferdowsi, Rumi, Hafez, Omar Khayyam, poetas que influenciariam o mundo por séculos. O Shahyam de Ferdowsi, escrito no século X, reconstitui toda a história mítica da Pérsia em 60.000 versos. É considerado um dos maiores poemas da literatura mundial. O Irã havia sido conquistado pelos árabes. E então absorveu os árabes em sua própria cultura. O padrão se repetia. Em 1219, Gengis Khan olhou para o oeste. O que se seguiu foi a maior catástrofe que o Irã já conheceu. As cidades de Merv, Nishapur e Herat, centros do mundo islâmico, com bibliotecas, universidades, centenas de milhares de habitantes, foram destruídas até os alicerces. Os canais de irrigação que sustentavam a agricultura iraniana por séculos foram deliberadamente destruídos. Regiões inteiras foram despovoadas. Foi o fim de um mundo. E então, mais uma vez, o padrão se repetiu. Os netos dos destruidores tornaram-se patrocinadores da cultura persa. O Ilkhan Ghazan converteu-se ao Islã. Os mongóis adotaram a língua persa como língua da corte. Financiaram poetas, artistas e arquitetos iranianos. O Irã havia sobrevivido ao pior que a história podia oferecer. E havia transformado seus algozes em protetores de sua cultura. Esta é a resiliência iraniana em sua forma mais pura, não a resistência que destrói o adversário, mas a adaptação que o dissolve. Em 1501, uma nova dinastia persa fez algo que transformaria o Irã para sempre. Os safávidas adotaram o Islã xiita como religião oficial do Estado. Esta não foi apenas uma decisão religiosa. Foi uma decisão geopolítica de gênio. Cercado por impérios sunitas, os otomanos a oeste, os uzbeques a leste, o Irã precisava de uma identidade que o distinguisse de seus vizinhos e criasse coesão interna. O xiismo criou exatamente isso. Sob o Shah Abbas I, no início do século XVII, o Irã viveu um de seus momentos de maior esplendor. Isfahan se tornava metade do mundo, como dizia o provérbio persa. As artes floresceram. O comércio prosperou. Embaixadores de toda a Europa chegavam à corte persa. Os safávidas criaram algo que nenhum invasor conseguiu destruir, uma identidade iraniana fundida com o xiismo, que seria o núcleo da consciência nacional iraniana pelos séculos seguintes. E quando os safávidas caíram,
essa identidade sobreviveu. Como sempre sobreviveu. O século XX trouxe uma nova versão das antigas invasões. Desta vez, não com exércitos montados. Com petróleo, diplomacia e operações secretas. Em 1907, a Grã-Bretanha e a Rússia dividiram o Irã em zonas de influência, sem consultar os iranianos. Em 1941, britânicos e soviéticos ocuparam militarmente o país para garantir rotas de suprimento durante a Segunda Guerra Mundial. O Shah foi deposto e exilado. Em 1953, quando o primeiro-ministro Mohammad Mossadegh ousou nacionalizar o petróleo iraniano, argumentando que a riqueza do país devia pertencer aos iranianos, a CIA americana e o MI-6 britânico organizaram um golpe de Estado. Mossadegh foi deposto. O Shah voltou ao poder. A memória deste golpe nunca desapareceu do imaginário iraniano. Em 1979, a Revolução Islâmica não foi apenas uma revolução religiosa. Foi uma reação histórica acumulada, contra séculos de interferência estrangeira, contra a sensação de que forças externas sempre determinavam o destino do Irã. O padrão antigo havia se repetido mais uma vez. E o Irã respondeu do único jeito que sempre soube, afirmando sua identidade com ainda mais força. Hoje, o Irã ocupa o mesmo ponto estratégico que sempre ocupou. O Estreito de Hormuz continua sendo uma das artérias mais vitais da economia global. As sanções continuam. As tensões continuam. E o Irã, como fez por 2500 anos, continua existindo. O que o tabuleiro revela é algo que os conquistadores nunca entenderam completamente. Você pode invadir o Irã. Você pode sancionar o Irã. Você pode tentar isolar o Irã. Mas você não pode fazer o Irã deixar de ser o Irã. Porque civilizações que sobrevivem a Alexandre, aos mongóis, a CIA e a décadas de sanções não estão sobrevivendo por acaso. Estão sobrevivendo porque encontraram algo que nenhum exército pode destruir, uma identidade mais forte do que qualquer invasão. E talvez seja isso que o mundo moderno ainda não aprendeu a ler no tabuleiro. Persépolis foi queimada por Alexandre há 2350 anos. E ainda está de pé. Não completamente. Não como era. Mas está aqui. Como símbolo de algo que nenhum conquistador entendeu completamente, que existem civilizações que não podem ser destruídas, porque a destruição se torna parte de sua identidade. O Irã foi conquistado por gregos, árabes, mongóis, turcos e superpotências modernas. E absorveu a todos. A língua persa não desapareceu. A poesia não desapareceu. A hospitalidade não desapareceu. A memória não desapareceu. No tabuleiro global, existem peças que se movem e peças que definem o próprio tabuleiro. O Irã sempre foi o segundo tipo. E talvez seja por isso que, enquanto impérios construídos sobre suas ruínas desapareceram, este lugar continua existindo, não apesar de sua história, mas por causa dela. Porque uma civilização que sobreviveu a 2500 anos de invasões não tem medo de continuar. Essa foi a história do Irã. Não aquela que aparece nas manchetes. A outra. A mais longa. A mais verdadeira. Se você chegou até aqui, você não está apenas assistindo. Você está aprendendo a ler o tabuleiro. Comente, eu entendi o jogo. Porque quem escreve isso não está só comentando, está mostrando que ainda existem pessoas dispostas a trocar manchetes por história. Aqui no tabuleiro global, o jogo nunca termina. Ele apenas muda de peças. Até o próximo movimento.